Iniciando gravação. Já iniciou? Aqui aparece que sim. Então, Está tudo bem. aparecendo para você, O meu é maluco. Está ótimo. Meu telefone não bate. O Zé Roberto entrou. Pergunta se está aparecendo para ele. Boa noite, Zé. Está gravando por aí? Boa noite a todos. Está gravando, Zé? Está aparecendo gravação aí, Zé? Isso. Já está gravando com você, tranquilo, tá? Tá. Zé, você é nosso convidado hoje a fazer a prece, pode ser? Já pode fazer. Tudo bem, que já está gravando, tá joia? Respirar bem fundo, fechar os nossos olhos. Pensar na imagem de Jesus. As suas mãos estendidas para todos nós. O seu globo terrestre. Fazendo com que todas essas energias possam entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, aliviando os nossos pensamentos, fazendo com que nós possamos caminhar cada vez mais íntegros, tentando resolver todos os problemas com calma, tranquilidade, paz. Pensando nos nossos irmãos, ainda com Covid, eles com outros males, porta paz, fazendo com que essas energias possam adentrar o seu corpo físico e espiritual, emanando para todos aqueles que estão aos seus lados, assim como os médicos astrais, fazendo sua parte, nós também façamos a nossa, mentalizando todas as energias, adentrando os nossos irmãos. E que tenhamos uma ótima noite de aprendizado. Todas as palavras, toda a leitura, possa comover os nossos corações e fazer que as nossas mentes possam absorver e os nossos braços para os nossos atos, praticarem, colocando em prática tudo aquilo que absorvamos, tudo aquilo que aprendemos. Muito obrigado, Jesus, que a doce paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado. Bom, graças a Deus. Boa noite a todos. Elisa, Jorge e mais alguém que entrou. Boa noite. Hoje é o Novo Testamento. Boa noite. Boa noite, a Cláudia também está aí. Hoje é o Novo Testamento, nós estamos no capítulo 26, no finalzinho dele, né? As 3 negações de Pedro. Isso. Então, vamos lá, Elisa? Peraí, deixa eu falar. A gente já tinha acabado de ler o que a gente estava lendo, ou as coisas que a gente tem que ler se referem a essas 3 negações de Pedro? Nós temos que ler a página que nós só começamos a ler de Pedro, o capítulo 26 do livro Boa Nova, tá lembrado? Sim, mas nós vamos ler primeiro aqui ou vamos ler o Boa Nova? Só ler aí e vamos passar já para o Boa Nova, né? Tá. Quem não tiver assistido, entender, né? O que é que nós estamos falando, né? Tá bom. Okay. Então vamos lá. É o Evangelho de Mateus, o capítulo é 26 e o versículo é 69. As 3 negações de Pedro. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio interior da residência, e aproximou-se dele uma criada dizendo: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada ouviu e diz aos que estavam ali: Ele estava com Jesus, o Nazareno. E novamente negou com juramento: Não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam de pé disseram a Pedro: Verdadeiramente,
tu também estás entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem. E imediatamente um galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo chorou amargamente. Ok, nós já comentamos bem essa passagem aí, né? E começamos a ler o livro Boa Nova, né? Essa é a famosa negação de Pedro. Aqui, ó, só vou só dar uma lembradinha. Quando ele está do lado de fora do pátio interior da casa do Caifás, né? Pedro aqui nos representa nós ainda presos ao materialismo, apesar de poucos já espiritualizados, está no pátio da casa do Caifás. Caifás representa, tá? Como ele era o chefe dos judeus, né? Seria assim o primeiro-ministro dos judeus, que era anualmente trocado, tá? O Caifás. Então, estar junto a ele, né, nessa passagem aí, significa, né, que mesmo já estando espiritualizado, no caso de Pedro, mas ele ainda estava preso à matéria, o nosso caso aqui, né? Aí ele vai, faz as negações, né? Coisa que também, infelizmente, é normal em nós, negar Jesus, já comentamos sobre isso. Toda vez que nós vamos contra o Evangelho, nós estamos, de uma certa forma, negando a Jesus, tá? E o galo canta, ou seja, nesse galo cantar ele desperta. Boa noite, Carol. Ele desperta, né? Boa noite, E gente. Boa noite. Saindo, ou seja, ele sai daquela situação e chora amargamente. Ou seja, esse choro aí significa a compreensão dele como homem espiritual, como que ele realmente reconhece o erro dele e vai tentar daqui para frente repará-lo, que também deve ser a nossa posição. Nós erramos, né? Nós caímos, mas o que nós devemos fazer? Como sabemos que não somos perfeitos, é levantar de novo, né? Sacudir a poeira e seguir em frente e tentar acertar da próxima, para não cair de novo. E essa deve ser a nossa posição. Eu que o Pedro, aqui o grande, nós sempre olhamos a negação de Pedro, mas nós esquecemos de olhar o quanto ele cresceu neste momento, o quanto ele mudou. Então, as nossas provas estão aí para isso, que elas não estão aí gratuitamente. Elas geralmente são resgates nossos, tá? São necessidades que nós temos para passar por elas. E Jesus, conhecedor, já tinha advertido: Pedro, antes que o galo cante, né, você me negará 3 vezes. Então, Jesus sabe que antes do nosso despertar, que o galo cantar lá na roça, o galo canta para nos despertar, né? Aqui na cidade, se o galo cantar, dá até polícia, né? Dá um monte de confusão. Coitado do galo. Não pode nem usar o que a natureza lhe deu, o canto para despertar a população, né? E lá na roça é isso, é o despertar, tá? Então, os sentidos das palavras estão aqui dentro. Não é difícil para a gente imaginar, tá bom? Alguém comenta alguma coisa? Senão, vamos agora para a página. Tá, a gente parou no parágrafo que diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Você vai querer voltar lá no começo, rapidamente, eu leio o começo rápido e a gente parte daí, ou parte daí? Não, vamos partir. Não, vamos ler o começo rapidamente, eu não vou comentar nada, só vamos partir daí. Só para falar, o livro Boa Nova, essa página eu coloquei na semana retrasada e coloquei hoje de novo no grupo, né, para salvar. Então, o livro Boa Nova, do irmão, aliás, aqui é Humberto de Campos, né? Eu nem sei. Ora ele aparece como Humberto de Campos e ora como o irmão X, aqui é Humberto de Campos. Esse é o antigo, tá? Nós estamos no capítulo 26, que é justamente os comentários no plano espiritual, a fofoca no plano espiritual sobre a questão da negação de Pedro. E vem nos mostrar que a negação de Pedro, o porquê também, um dos motivos da negação de Pedro, que muitos de nós também, né, também nos achamos assim, poxa, um grande... Nós já comentamos isso nas aulas passadas, né? Um grande palestrador, um grande orador, um grande médium, e a gente cria aquela autoconfiança que pode ser a nossa ruína, a nossa queda. Tá? Nós deixamos assim, a humildade de lado, nos acharmos os melhores. Aí Pedro, e o que o Humberto Campos está nos mostrando aqui, que essa negação de Pedro
não é a questão. Jesus lhe fala isso, que Jesus, o conhecendo, tá, já viu na questão do lava-pés, a negação de Pedro começou no lava-pés, em que ele não admitiu que o mestre, o maior de todos, se colocasse no lugar do mais simples servidor de uma casa, que era o escravo, que era o abaixo do abaixo, que era serviço do escravo esse negócio de lavar os pés. Pedro não concorda. Tá? Mas ele não concorda porque, né, principalmente que lavasse o pé dele, porque ele se julga, né, ele se julga mais até que os outros, e critica os outros até. Não sei como é que vocês estão deixando que o mestre faça isso. Tá? É normal de nós. Pedro, aí somos nós. Nada mais, nada menos que isso. Tá? Então, vamos ler rapidinho, depois a gente começa lá, Elisa. Quer dizer, vamos começar lá. Tá? Já comentei demais, já falei demais. Tá bem. Alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos continuando? Bom, vamos lá. Capítulo 26 do livro Boa Nova, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. A negação de Pedro. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa impressão da parte de Simão Pedro. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, obtemperou resoluto: nunca me lavareis os pés. Mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançava à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição, e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: agora nós vamos começar o que a gente parou, tá? Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, portanto, ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Bom, aí foi que nós paramos, né? Nós comentamos aqui, né, sobre essa questão nossa ainda não estar se preparado, senão para aprender. No nosso caso, nós estamos aprendendo. A gente vai na pergunta 700 do Livro dos Espíritos, está lá. Porque o progresso intelectual tem que vir antes do progresso moral. O progresso intelectual vai nos dar condições do quê? De aprender, e aprendendo nós vamos poder fazer as nossas escolhas. E fazendo as nossas escolhas conscientemente, logicamente aí virá o progresso moral logo a seguir. Tá? Aí logo depois ele fala sobre isso. Antes, quero deixar-vos um novo mandamento. Foi aí que nós falamos, a gente está comentando sobre mandamento. Quando se fala em mandamento, por parte do divino,
parte de Deus, ou no caso de Jesus, seu representante aqui entre nós, né, direto, o mandamento se torna uma coisa diferente, essa palavra. O mandamento, conforme o nome já fala, é uma ordenação, uma obrigação. Tá? É uma coisa a qual nós temos que realmente realizar. Tem até a página que o Jorge colocou lá, o Espiritismo obriga, olha aí, obrigação. O Espiritismo também tem um mandamento. Nós vamos comentar sobre ele aqui nesse nosso pequeno bate-papo aqui. Então, veja bem, Jesus nos coloca um novo mandamento. Mas se a gente, é muito interessante que ele fala aqui, né? É um novo mandamento, amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se a gente voltar lá atrás, todo mundo conhece o Decálogo, os 10 mandamentos. Certo? Os 10 mandamentos que Moisés nos deixa no Antigo Testamento, todos nós sabemos o que é de origem divina. Vê que Moisés o recebeu onde? No alto do Monte Sinai. Primeiro, ele recebeu oralmente. Isso é até um detalhezinho à parte, para nós sabermos que todo esse conhecimento que nós hoje temos chegou sempre primeiro oralmente, depois que foi passado para os papéis, tá? Pergaminhos, livros hoje, etc. Tá? Primeiro sempre vem oralmente. A ideia veio para depois, sim, né, chegar bem firme até nós. Há sempre uma luta contra essa ideia. Tá? Moisés recebeu os mandamentos e, como grande legislador, criou também outros, entre aspas, mandamentos, ou leis ou instruções. E está no Antigo Testamento, que são 300 e... até esqueci o número, 343 leis, não, 623 leis, né? E há um detalhe dessas leis. Moisés sempre começa pelo não farás isso. Não, não, não. Esse é o grande detalhe. Tá? Mas porque nós podemos definir os 10 mandamentos como divinos e a maioria dos outros não. Vamos lá. Por exemplo, há um mandamento de Moisés, das leis de Moisés, que fala sobre a mulher impura. E o marido não poderia encostar na mulher impura, ou seja, menstruada, porque também se tornaria impuro e teria que fazer sacrifícios lá no templo, pagar sacrifícios. Né? Aí vem o caso de matar a pombinha, o bode, sei lá, o novilho, levar ao templo, fazer o sacrifício, gastar até para se purificar, e passaria por um processo de alguns dias. Vê que é uma lei que Moisés criou com algum objetivo. Então, digamos que era proteger a mulher, os dias dela, que ela não podia, né? Principalmente a questão da relação sexual, né? Então, o marido não podia lhe tocar. Então, a gente vê que os verdadeiros mandamentos, eles vêm para ficar. Digamos que eles são universais, tá? E não se modificam, é aquilo. Vê, Moisés trouxe há 3.000 e poucos anos atrás o não matarás. O que é que nós fizemos? Ampliamos o não matarás, não somente na questão de um matar o outro. Aí hoje nós já falamos sobre matar os rios, matar o mar, né, as plantas. Né? Nós já ampliamos demais o nosso conhecimento de hoje, esses mandamentos. Mas assim como nós também na época de Moisés, havia os grandes sábios também. E eles mesmos, os grandes sábios, eles sabiam distinguir, olha, esses verdadeiros mandamentos dos outros que foram necessários, ainda são, tá, a lei do homem para, né, o maior, como é que se fala, o melhor relacionamento. Né? Nós precisamos de leis humanas e leis divinas. O Haroldo Dutra até colocou um negócio muito interessante que eu achei nisso, nessa questão dos mandamentos. Ele falou que é o seguinte, se a gente pegasse hoje, vai pegar um átomo, um átomo, e fazer uma analogia com os mandamentos, quem
né? Tem a ideia do átomo, que já viram falar muito sobre o átomo. Sabe que o átomo é o quê? No centro dele tem os nêutrons e prótons, e lá fora os elétrons. Tá? E ele coloca o seguinte, que se o átomo fosse o Maracanã hoje, Maracanã, os 10 mandamentos seria aquela bolinha que tem no meio do campo, aquela marquinha de cal, né? E o elétron percorreria pela periferia ali bem do alto do Maracanã, ou seja, bem longe do centro. Então, os elétrons representariam justamente essas leis periféricas. E o mandamento, os 10 mandamentos, né? O cerne da história aí. E, ao chegarmos no cerne, o que nós falamos ainda há pouco, as nossas interpretações vão crescer, vão aumentar. E os judeus daquela época já sabiam isso. Porque todo mandamento ele vai se constituir num só. 2 primeiros, depois se torna um. Quando o mestre fariseu, mestre, doutor das leis, chega para Jesus na parábola do bom samaritano, alguém se lembra aí qual a pergunta que ele faz para Jesus, onde começa toda a história da parábola? Alguém se lembra? Senhor, o que devo fazer eu para alcançar a vida eterna? Era a preocupação de todo judeu. Jesus fala, responde mais ou menos, o que está a respeito disso? Né? O que está escrito? O que está escrito? Aí o fariseu responde, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha só, isso aí não foi Jesus que criou. Os mestres daquela época já sabiam disso. Tá? Então, os mandamentos, conforme nós falamos, que as interpretações, né, nós vamos aprendendo e criando não, né, vendo novas interpretações que estão ali dentro. É como se pegasse hoje esses nêutrons, esses prótons, nós sabemos que eles já são subdivididos, acho que é darks, quarks, sei lá, tem um nome essas partículazinhas, né? São os mandamentos, à medida que nossa visão espiritual vai aumentando. Bom, vamos chegar em Jesus agora, tá? Muito bem. Mas um sábio da época, um pouquinho antes de Jesus, todo mundo conhece essa história, que tinha um cara que queria perturbar os 2 grandes sábios da época, e foi lá pedir primeiro aos 2 sábios, era o Shammai e o outro Hillel, chamar e perguntar, cara, mestre, eu queria que você, enquanto eu fico aqui com o pé aqui levantado, até eu me cansar, você me falasse tudo que está dentro do Antigo Testamento, da Torá. O Shammai fica bravo, xinga ele e manda ele embora. Ele, bom, eu já perturbei vou perturbar o Hillel. Quando ele chega lá, o Hillel, vai, levante o pé, meu filho. Levantou. Quando ele botou o pezinho no chão, ele falou, já cansou já? Amor é a palavra. E o que tudo está na Torá, é amor, ele é, meu filho. Tudo que existe, todos os mandamentos nos levam ao quê? A essa palavra que é de ordem divina. Deus é amor. É amor. E o cara ficou sem graça e até hoje nós não entendemos isso. O que Jesus está falando aqui, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele está de novo sintetizando todos os mandamentos para que nós prestemos bastante atenção no amai-vos, no amor. Então, esse mandamento que ele nos deixa é o principal de todos, porque ele é, digamos assim, dele parte todos os outros. Que aquele que ama não mata, não furta, não rouba, não denuncia, não faz como o Pedro fez aqui ainda há pouco, olhando os outros com desprezo, achando-se melhor. O amor é humilde. O amor tem todas as virtudes, todas as qualidades que nós conhecemos e desconhecemos, partem do amor. E essa é a nossa luta, é o nosso projeto de vida.
é aprender a ser virtuoso para poder amar em plenitude. É o grande conselho de Jesus aqui nessa página, né? Antes, porém, que eu parto, quero deixar-vos um novo mandamento. Novo mandamento. E também vai se encontrar lá atrás. O mandamento é amor. E nós já comentamos aqui um pouquinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade também fala. Filhos, no capítulo 17, deixo-vos um novo mandamento. Repete, um novo mandamento. Amai-vos, eis o primeiro. E instruí-vos, segundo. É aquela questão que nós falamos há pouco. Hoje, nós temos que ter a nossa fé raciocinada. Por isso, nós precisamos aprender. E nós temos uma grande dificuldade no aprender. Uma grande. Porque nós, como somos filhos da, digamos assim, da civilização greco-romana, somos filhos de uma civilização greco-romana, onde a filosofia manda, mas de uma forma geralmente muito materializada. Nós somos filhos disso aí. Nós temos dificuldade de fazer como os mestres hebreus da antiguidade. Eles não falam assim, vou ler os 10 mandamentos. Ou então, como Paulo fala várias vezes em suas cartas, a observância das leis, a observância dos mandamentos. Observar é muito mais que ler simplesmente. E é o que Jesus fala também na parábola do bom samaritano, quando ele pergunta ao mestre lá, né, o doutor da lei, né, o que está escrito. Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo si mesmo. E Jesus pergunta a ele, como leis? Está lá na parábola. Ou seja, como você interpreta, como você observa isso, como você coloca o teu coração aí. Então, o mandamento de Jesus e do Espírito de Verdade é esse. Para que a gente passe a observar mais. É muito mais que ler. É muito mais que interpretar. Para depois, futuramente, aplicação. Aplicar. Ok? Então, essa questão do mandamento, lembramos sempre, mandamento é uma obrigação moral. Obrigação moral. É uma determinação. Não há nada que mude o mandamento divino. Tá? Peguemos um por um e analisemos. Ok? Vamos ver. São completos. São definitivos. É aquilo. Então, quando vem um novo mandamento, é obrigação nossa, moral, fazer. Mas aí vem o problema. Eu não sou tão moralizado assim. E, infelizmente, por não ser tão ético e moralizado, eu escorrego na maionese e continuo errando. Mas tudo é uma questão de tempo. Nós estamos aqui justamente para isso. Para aprender, para a gente, né, tentar ao máximo não cair igual nós já caímos lá para trás. Alguém quer comentar algo? Falei demais, gente. Falei quase 15 minutos aí, pelo amor de Deus. Oi. Oi, fala, Cláudia. Eu só quero falar que a Anice está no desespero lá no ônibus, está tendo arrastão e dentro do túnel, e ela já mandou várias mensagens para mim aqui. Eu falei para ela ficar calma, né? Para ela esconder o celular. Isso. Porque ela ficou desesperada. Ela falou que está todo mundo correndo para um lado para o outro. Eu falei, calma que Deus está com você e você não vai... Melhor esconder o celular, né? Porque essa é um momento que não tem muito o que fazer. Já, ela botou aqui, já acalmou. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Estamos com ela. Nosso pensamento, nesse momento,
Está orando não só para ela, para todos dentro do ônibus. Né? Dentro do ônibus. Felizmente. É uma questão até, como você estava falando do dos mandamentos, né? É uma questão de amor ao próximo, né? Ficar preocupado mas que Deus que os proteja, para que dê tudo certo. É isso aí. Ai, Os irmãozinhos aí estão, né? O não furtarás. Nossos irmãos estão bem, né? A observância, né? Não vamos criticá-los, vamos orar por eles, que eles estão piores que nós. É verdade. Infelizmente, eles ainda estão numa evolução... Piores que nós. Infelizmente. Tá? Nós, alguns, já estamos conseguindo, conforme nós falamos, né? São os da periferia nós já estamos vencendo, e esses do centro é que nós temos que realmente vestir eles conosco, né? Uhum. É isso aí. Né? Boa sorte aí. Que Deus está contigo, está te acompanhando, tranquilidade. Alguém comenta alguma coisa? Ninguém? Elisa. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: Afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: Olha só, Pedro ainda não estava compreendendo. Tá? Não tinha compreendido. Ele estava tendo dificuldades dessa compreensão. Somos nós também, no nosso dia a dia, em relação ao Evangelho. Parece que Pedro não estava acreditando nas profecias. Na transfiguração do Tabor, no capítulo 17 de Mateus, né, quando Jesus se transfigura, os três discípulos que estão lá, que sempre eram eles nessas passagens de Jesus sozinho, né, sempre levavam com eles Pedro, João e Tiago. Eles ainda tinham dúvida se Jesus era realmente o Messias. E perguntam: Mestre, mas porque o Messias veio, não é necessário que Elias venha primeiro? Eles ainda tinham essa dificuldade de compreensão. Parece que essa compreensão a gente só pega quando o negócio pega para o nosso lado. Foi o caso do Pedro aqui na questão da negação. Quando ele muda realmente. Aí vem a nossa necessidade. E Jesus vai falar algo aqui para ele muito forte, que é a nossa necessidade. Somos que nós somos, Jesus vai falar aqui. Mais na frente um pouquinho, né? São mais frágeis do que perversos. Nós somos mais frágeis do que perversos. Mas deixa eu chegar lá. Tá? De novo, a gente tem que analisar nos colocando como Pedro. Como Jesus, fica meio difícil a gente se colocar, né? É impossível. Tá? E ele estava ali. Tá? As profecias existiam. Estava tudo acontecendo de acordo com as profecias. Exatamente. Vamos lá. Afinal, Senhor, para onde? O mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Jesus está falando para quem aí, gente? Presta atenção. Por favor, agora é vocês que vão falar, sou eu não. Preste bem atenção. Para quem Jesus está falando? É para Pedro? Está falando para a Cláudia, não? Para o Pedro que habita dentro de nós. Ah, sim. Preste bem atenção. O que é que Jesus está falando? Ainda não te encontra preparados para seguir. Nós estamos tateando ainda. A Cláudia, o Afrânio, a Elisa. Desculpe, se vocês são superiores, eu estou botando vocês no meu nível, hein? Não é bom não, hein?
o testemunho é de sacrifício de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. É a nossa caminhada que Jesus está comentando. Mas Pedro não se tornou mais tarde um grande seguidor? Ele não fez tanto Aqui o que Jesus está falando. os outros? Então, Isso. Mas então ele não estava falando do futuro também de Pedro, que ele seria isso? Sim, mas está falando, veja bem, está falando de nós também. Nós também seremos assim no futuro, Consuelo, entendeu? Então, mas numa encarnação só, o que eu estou falando é que numa encarnação só, Pedro conseguiu passar por tudo isso, entendeu? Ele conseguiu de não é que não seja seguidor, mas de não usar toda a capacidade dele, até o final da encarnação dele, ele consegue uma mudança quase que de 180 graus e faz tudo, né? Ele é um dos maiores, ele cria a igreja, né? Cria esses lugares onde fazia atendimento e tudo, para aquelas pessoas necessitadas. Ele faz isso tudo antes de morrer, e até fala, eu não quero morrer como Jesus, porque eu não tenho capacidade, eu não sou como ele. Aí ele é crucificado de cabeça para baixo, né? Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, numa encarnação só, ele consegue crescer o que nós não conseguimos em muitas. Não, olha só, Consuelo. Eu estou falando que as palavras servem para nós. Mas Pedro, veja bem, os discípulos de Jesus foram escolhidos a dedo pelo próprio Jesus. E devem ter sido escolhidos no plano espiritual espíritos que realmente já tinham uma certa capacidade, uma certa evolução. E depois o que eles fazem não é coisa para um espírito normal, assim, em nível evolutivo, né, igual o nosso. Entendeu bem? Eles já eram espíritos escolhidos. Eles foram preparados para acompanhar Jesus. Por exemplo, Jesus não teve nenhum deles que fosse igual ao Estevão. E Estevão estava muito, bota muito além deles. Muito além de Paulo. Tanto no livro Paulo e Estevão, lá no prefácio, o irmão fala, se não fosse Estevão, não haveria Paulo. Você tem ideia quem era Estevão. Mas Jesus não teve nenhum deles, discípulos igual a Estevão. Eram todos discípulos já de um certo nível espiritual, que já sabia-se que eles iam conseguir vencer. Tá? Já sabia. Não foram homens totalmente, tá, assim como se fala, verdes. Já eram de vez para maduro. Pedro, depois dessa negação aqui, Pedro realmente se transforma. Somos todos nós. Quando eu olho para Pedro, eu olho para cada um de nós. Por isso que eu estou fazendo sempre essa analogia. Pedro, nosso estágio. Porque ele representa a gente até então. E ele representa o que Jesus quer de nós. Essa mudança. Nós sabemos que não é fácil, não é de uma vida só que a gente vai conseguir. Mas a gente já pode começar a botar isso na cabeça. Pedro conseguiu, eu também vou conseguir. É isso? Gostaria de comentar. Olha só, vamos no nosso tempo, aqui no nosso dia a dia, nós, no caso, que trabalhamos na seara espírita, ou espiritualista, como que ele diz assim, ainda não tinha encontros preparados para seguir. Ele falou da instrução e da educação, né? Do conhecimento e da educação. Aí ele fala o testemunho de sacrifícios. Vamos nós, vem com uma tarefa, vamos citar nós, uma tarefa específica para o exercício do mediunato, da mediunidade, do trabalho. Aí você vincula-se a uma instituição e você começa a promover lá o seu trabalho, enfim. Isso vai requerer o que da gente? O sacrifício. Se, por exemplo, um médium que
se no passe, é a saúde dele, se ele for o curador. A saúde dele ele precisa tratar, ele precisa renunciar. Vida social, eu acho que ele quer pôr entre aspas. Tá? Para não prejudicar, porque ele não vai conseguir atender os dois lados. Por isso, aquele simbolismo. A Deus ou a Mamon. Tá? Ele ainda coloca aqui o testemunho de sacrifício de extrema abnegação. Extrema. Para o Pedro naquela época. Mas para nós também. Porque se nós não formos incipientes na vontade, amigo, nós vamos cair à deriva, porque nós não temos o conhecimento e a nossa educação ainda é muito, vamos dizer assim, exato, eu ia usar a palavra elementar. Eu não queria usar, você fez pequenininha, né? E, enfim, compete a nós, né? É um empenho muito denodado. Nós precisamos nos conscientizar. Estarmos bem conscientes da tarefa que nos é dada e da nossa importância. Lendo trilhas, aqui, falando de um médium, o nome, se eu não me engano, de Davi, esse Davi era danadinho. O homem, a mediunidade depende do moral, mas ele tinha uma mediunidade. Ele tinha uma entidade lá que foi um médico aqui na Terra, que foi aborteiro, mas queria acertar o passo, estava ligado a ele. Tá? Olha, se esse Davi tivesse tratado da moral dele, ele seria um baita médium, faria o trabalho, mas ele estava mais interessado. Ser garanhão, né? Escrito lá, estou usando uma linguagem chula, com todo respeito ao Davi, né? E outros médios, e queria ganhar muito dinheiro, comercializando. Esse foi o alvo dele. E isso chama a atenção da gente. A alma dedicada, por que os espíritos bem-aventurados vai nascer fora dos grandes centros? Eu vou parar agora, tá? Dos grandes centros. A exemplo de Chico Xavier, que foi lá para Uberaba. A dama de Calcutá, que era inglesa, saiu de lá e foi para a pobreza. Nós tivemos o Magante, que saiu da Índia para estudar direito lá, quando viu a coisa, peraí, o meu povo voltou para a miséria. E viu o problema lá, tirou o povo. Enfim, então esses exemplos aí, porque é extrema abnegação, não é isso o nome que ele coloca aqui? Abnegação. Abnegação, extrema abnegação. O sentimento do coração, abnegação. Tá? E aí a gente vai conseguindo atravessar com esse trabalho os pórticos, ou seja, a gente vai ver o êxito do outro lado da vida, a gente não vai ver o êxito do lado de cá, não. Não vamos imaginar esse êxito, essa felicidade plena. Você pode ter consciência disso, mediante o trabalho, mas a gente vai ver pleno do outro lado. O Bezerra de Menezes, quem é Celinenses aí? Quando ele desencarnou, foi por um derrame. Eu não sabia. Foi por um derrame cerebral. Ficou 40 dias, né? Assim, mais chapadinho ao corpo, mais chapado ao corpo físico. E sob amparo. Aí, deu a gente de cima, traz o homem para cá. Aí foi a Celina, a mensageira, com o pessoal lá, deve ser os maqueiros, né? Que ampararam ele estava ouvindo o barulho. Que barulho é esse aí? E assim, está escrito lá assim, dizer, levanta, porque tem um nome, eu esqueci dos dizeres. Você atravessou os pórticos. Levanta e vem. Olha aí, ajudaram a levantar, quem são? Esses aí são quem você ajudou. A própria me permite só falar um pouquinho em homenagem até ao Bezerra de Menezes. Lá no Ave Cristo ele foi. Está escrito lá, o quinto vá, o quinto céus. Está lá, acho que é o irmão Parmênio também, não é isso? Não é Parmênio ou foi tempo depois? Né? Então, essa é uma alma veneranda e de grande lastro. E
E eu confundia o Zaqueu com o Lucas. Para mim era o Lucas. Mas não, é o Não. Zaqueu. Ele é o doutor Bezerra, Zaqueu. Não é? É isso que eu estou falando. Zaqueu é o doutor Bezerra também. Ele foi escolhido. Você não falou que os demais foram escolhidos por Jesus a dedo? E quem escolheu Bezerra foi o governador do Brasil. Para você, ele não morreu em extrema pobreza, não foi dedicadíssimo? Eu estou só aliando lá para te tirar exemplo e extrair para a gente. Bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos continuar, Elisa. Mas é isso aí. Exemplos nós temos. É só a gente seguir, né? Verdade. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor a confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei minha própria vida. Sou macho, Jesus. Macho. Tá? Macho. Ó. Mas vamos lá. Sarado, pescador, fortão, acostumado a puxar rede pesada cheia de peixe. Vamos lá. Ele ainda não tinha compreendido. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. Só apareceu um lanção assim com a ponta grossa, um guiaguilheiro e sai correndo. É. O Cristo sorriu e vai continuar para falar, Jorge? Não. Não, tá. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas me negado por 3 vezes. Ou seja, Jesus fala: Pedro, você vai me negar por 3 vezes após esse discurso bonito, mas o galo vai te despertar. Ou seja, você vai ter, nesse que Jesus falou, o galo, aqui são as palavras de Jesus, que ficaram gravadas na mente dele e acordou-lhe, despertou-lhe. Né? O cantar do galo veio só dar aquela catucadinha. Isso, porque ele lembrou as palavras de Jesus. Então, o despertar, o cantar do galo é o despertar de Pedro. E, veja bem, houve 3 negações. 3 negações. Tá? Então, Pedro teve 3 oportunidades de não negar, em um só momento. Mas como ele estava, veja bem, no pátio dos fariseus, lá do Caifás, na casa do Caifás, ele ainda estava muito preso o quê? A materialidade, ao materialismo. Mesmo espiritualizado, ele precisou de passar por um choque, digamos assim, para o despertamento. Poucos de nós vai por amor, a maioria de nós vai pela dor. Qual é o choque? Não sei, mas sempre tem um motivo do despertamento. Aí, quando é bem recebido, nós ganhamos muitos pontos e vamos embora. Por isso que é extrema abnegação que Jesus fala. Sacrifício e extrema abnegação. Abnegação, consentimento do coração. Obediência, consentimento da razão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode seguir? Pode. Julgai-me, então, o espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Ele fez um beiço. Beiçudo. Estou com raivinha. Mas vamos lá. Não, Pedro,
adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, porém vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha só, falou aqui de novo. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. De novo, o nosso lado Pedro está aí. Tá? Mas vai aprender ainda hoje, ou seja, há um momento certo. Tá? E nós vamos ver que nós não somos tão perversos, tão maus. Nós somos mais, resumindo, traduzindo aqui, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, ou seja, nós somos mais, Maria vai com as outras, que perversos. Ou seja, aquele lance da massificação, da mídia, né? Vida de gado, homem marcado, homem feliz, é por aí. Às vezes nós estamos fazendo mal sem notar, porque é moda, é modismo, está todo mundo fazendo, está todo mundo comentando, né? A gente não entra naquele raciocínio, peraí, será que isso está certo? E vai acompanhando. É o homem do mundo. O homem do mundo é isso. Mas Nós. o que puxa maldade. Hein? Mas tem o que puxa maldade, né? Que pega esse gado todo. Ele não é frágil, ele é perverso mesmo, não? Existe. Mas exatamente, mas aí que tá, nós estamos aqui mesmo aqui hoje, tá? Estamos assim tomando a vacina. Porque o que a doutrina espírita nos fala, né? Fé raciocinada. Infelizmente, né, as pessoas acham que é bonito aquilo, vai seguindo, vai fazendo, né, vai se empolgando. E a fé raciocinada, a gente se torna até chato, né? É a grande realidade, se torna assim, um pouco... Porque pensa ao contrário dos outros. Vê coisa que os outros não veem e acha que porque a gente está falando até bobagem, está exagerando, então é beato, tá? Vai por aí. Mas hoje mesmo, no mundo, tá, existe N doutrinações. E a gente tem que tomar cuidado com ela. O homem do mundo é mais frágil. Nós somos frágeis. Qualquer coisinha leva a gente. Qualquer coisa que a gente acha bonita, né? Nós vamos junto, né? Vendo a banda passar, né? Vamos junto, vamos cantando junto com a banda. É só fazer o homem se sentir importante, né, Afrânio? Hein? É só fazer o homem se sentir importante. Mexer no ego, isso. Com o ego dele, ele se sente importante, ele segue. Isso sempre existiu, mas vai estar acabando. Isso aos poucos vai acabar. Essa turma que está aí promovendo isso está em as últimas encarnações aqui. Tá? Está nas últimas encarnações. A qualquer momento, né? Estão tendo oportunidades. Mas só que nós também, eu falo nós que de alguma forma a gente também, de vez em quando, né, vamos falar a Dalila, escorrega na maionese e vai embora. Orar e vigiar, ou vigiar e orar. A ordem não interessa, mas a vigilância tem que ser um carro mestre nosso. Tem que estar lá na frente. A gente é uma autoproteção. Essa fé cega é muito chato, é muito problema, né? Porque não é uma fé raciocinada, né? É uma fé. É muito triste, porque eu vejo, às vezes, pessoas, eu conheço algumas pessoas, né, que essa semana mesmo eu tive com uma menina que ela colocou na cabeça que a comadre dela está fazendo trabalho, feitiçaria, um troço para ela. E ela diz para mim assim, eu não sou vingativa, mas eu quero ficar sentada esperando a pessoa cair, aí depois eu fico feliz, aí pronto, aí eu estou satisfeita, aí eu até perdoo. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu falei, gente, ela tá sendo honesta e ela tá achando que ela tá fazendo certo. E o pior é que eu fico ouvindo, às vezes eu quero falar, né? Eu ia falar, fulana, você tá totalmente errada, pensando assim. Mesmo que ela estiver fazendo errado com você, você não pode sentar e esperar que ela caia para você bater palma e sair. Mas, infelizmente, as pessoas acham que é isso que tem que ser feito.
eu fico tão triste, sabe? Mas o que a gente vai fazer? Se é assim, que eu sou, as pessoas pensam. E ela é da Umbanda, E eu fico pensando assim, eu penso, né? Eu tenho vontade de falar. Você acha que os seus guias vão ficar satisfeitos? Porque espírito de luz não vai encostar em você. Outros espíritos é que vão se aproximar. Como eu vou explicar isso para ela? É difícil. É um momento. Tem que deixar ela chegar a você e indagar alguma coisa para você falar. Não é bom você chegar e falar. Ela que tem que pedir um sinal de alerta. Né? Tem uma página do Emmanuel, Crises, é isso aí. Quando a pessoa está em crise, geralmente você abre a guarda, é onde a gente pode entrar e comentar. Você falou uma coisa aí, tem uma música do Milton Nascimento, Fé Cega, Faca Amolada. Olha o nome da música. Muito interessante, Fé Cega, Faca Amolada. E você falou aí da questão, a gente estava comentando sobre a questão de todo mundo faz, você falou, todo mundo faz isso. Né? A vingança. Tá? Não temos o Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Mas isso já faz muitos séculos e séculos. E nós continuamos. Só que Moisés, ele ensinou também o principal. Foi ele que trouxe o decálogo. O amor. Mas o homem do mundo prefere ainda. Entendeu? O perdão que Jesus tanto fala, o homem do mundo prefere ignorar. Nós temos dificuldade de perdoar. Pode nos fazer um mal, mas faça um filho nosso. Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só. É rápido. A questão dessa que a Cláudia acabou de levantar aí, dessa senhorinha aí, é o que nós já conversamos até, né, a respeito da educação, né? Instruídos e educados. Então, ela trabalhadora no terreiro bandista, ela talvez só trabalha mediunicamente. Mas está faltando um outro lado, né? Que é o lado esse que a gente procura, né? Analisar os fatos, estudando, para irmos nos enriquecendo. Né? Tem várias situações. Esse próprio livro, Trilha, No Mundo Maior, tem o caso Antonina, que lá o Márcio diz, lá aquele que o Afrânio costuma dizer, o bonitão que apareceu para ela lá, alguém, ela brilhou os olhos por toda, né? Aí diz, olha só, a criatura pode ter o coração, não tem espaço nenhum, mas o Senhor da vida reserva um cantinho e que na hora H alguém, ele falou uma palavra, crise, se eu não me engano, essa mensagem aí está no Fonte Viva, se eu não me engano, eu não tenho certeza não, mas eu acho que está lá. E o Chani também, lá no Dissertações Espíritas, que a gente não lê muito, lá no final do Livro dos Médiuns, que dá um chupado da gota para nós. É muita, digamos assim, chamada de atenção, alerta para nós médiuns. A gente não dá atenção. Só isso. Muito alertas para nós. Alguém mais quer falar? É só sobre fé. Fala. Eu acho que é só sobre fé, não. Eu acho que a falta de raciocínio leva a muita coisa ruim, né? A todo segmento de uma história. Você vê o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? A volta de tudo, o negócio começou a acalmar e parece que desceu uma nuvem negra lá e voltou tudo atrás. Quer dizer, e aí? Onde é que ficam essas pessoas? Por que isso tudo? Por que esse passo tão atrasado? Né? Para que andar para trás? E é uma fé sem raciocínio, né? Porque lá também se ensina o amor. Se você for seguir o Alcorão, eles dizem para não matar, que matar é errado. Tirar uma vida é extremamente errado para eles. Se você não pode beber, quanto mais tirar uma vida.
Como é que você pode levar crianças a explodirem lugares, mulheres a explodirem? Quer dizer, eu não entendo. Parece que vem uma nuvem, de repente. Não. Consuelo, nós participamos da Inquisição. Tá? Não sei como, mas nós participamos. Tá? Nós participamos do Coliseu. Nós participamos das queimadas de Nero. Então, veja bem, nós somos espíritos endividados. Muitos de nós que estavam como cabeças desses movimentos, leu o Circo de Niterói. Tu já leu a história do Circo de Niterói? Um dos livros do irmão X, que eu não estou lembrado. Né? O Circo de Niterói era o quê? Endividados lá da Gália, que se reuniram em Niterói. O circo pegou fogo e morreram 161 pessoas, a maioria crianças. Está no livro do Humberto de Campos, do irmão X, eu não estou lembrando, são novas mensagens, né? Mas eu vou ver qual é. Então, veja bem, quando isso acontece, são resgates coletivos. Sei que é um pouco até frio falar isso, mas nós estamos aqui num estudo, a gente tem que compreender que aqui se faz, aqui se paga. Não que a lei seja essa, mas a necessidade, porque os espíritos que assim fizeram muito e não fizeram aquele, digamos, o amor cobre a multidão de pecados, eles estão sujeitos a esse tipo de resgate. O livro, no Ração e Reação, há um avião que cai. São resgatados alguns dos passageiros. Alguns ficam lá presos às ferragens, presos aos bancos. Por quê? Necessitam daquele tempo que eles vão ficar lá presos na ferragem para a limpeza perispiritual e mental. E os que estão causando isso, o Afrânio? Que estão causando isso são espíritos que também chegaram aqui com oportunidades maravilhosas de se melhorar e não se melhoraram. O Emmanuel não fala que os porões lá embaixo estão tudo vazio? A turma está solta aí, Consuelo. O que nós temos que fazer é orar para todo mundo, para os que fazem e para os que não fazem, que é o que nós podemos fazer. Mas o bicho está solto. Última oportunidade. De novo falo, e nós estamos participando desse momento. Para a gente isso é muito valioso. É aprendizado puro. A humanidade está nos dando aula o tempo todo com essas informações rápidas, o tempo todo. Né? Então, vamos olhar com olhos do espírito, na visão espírita. Temos que respeitar o momento dele, as dificuldades dele, compartilhar também o sentimento deles, que é horrível, né? De repente ser escravizado, ser humilhado, ser desrespeitado, a vida não ter valor nenhum. Tá? Mas acho que inocentes nesse planeta, só um. Só havia um inocente, nós enfiamos ele na cruz e tascamos-lhe prego. Né? Era o único que não tinha endividamento nenhum. Mas vamos, né, ser solidários aos afegãos. Tem um livro, antes da outra, O Caçador de Pipas. Teve o filme, mas o filme não tem nada a ver com o livro, tá? Eu aconselho ler o livro. Tem mais detalhes, a gente aprende mais. O filme foi muito... Né, mas o livro a gente vai entender a lei de causa e efeito. Qual é o nome do livro, Fran? Não escutei. Caçador de Pipas. Oi? Ah, de pipas? É. Esse livro o cara teve que fugir, até se esconder na Inglaterra, o escritor, que o Talibã queria pegar ele e a família de qualquer jeito, o caçador de pipas, que ele viveu o primeiro momento do Afeganistão, tá? O primeiro momento há 30 anos, sei lá, atrás, um pouquinho mais, 40 anos atrás. Tá? O Afeganistão era um país, assim, vinha de uma ditadura, mas disse que o cara não era tão ruim, de 30 e poucos anos. Né? E um grupo resolveu acabar com aquilo. A história do livro vem assim. Aí vem as atrocidades também, vem a história todo dia, o Talibã invadindo, a Rússia invadindo. Né? A gente vai ver que é muitos acontecimentos para um livro só. E o livro em si ele é uma leitura agradável. O cara soube expor o problema sem assim aterrorizar a gente, né? Sobre fazer o legal, um negócio bem feitinho. O Caçador de Pipas. O autor não me lembro o nome porque é um nome lá, né? Eu soube do filme.
O filme eu não gostei, não. Eu vi o filme, não gostei. Fui ver o livro, adorei o livro. Olha só que coisa, né? Igual o Nosso Lar, o filme tem um pouquinho a ver com o livro. O livro é muito detalhe que não tem no filme. Gente, já passou 5 minutos da hora, né? Vamos parar a nossa página por aí e continuar na próxima quinzena. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só gostaria de citar a Lei do Progresso, as perguntas a 776, Estado de Natureza, que para a gente ter uma noção básica, e a gente e até 782, 783, porque o pessoal aí, né, pode ter aquela visão um pouco distorcida, o homem pode paralisar a marcha do progresso. Paralisar não, né? Embaraçar. É só nesse sentido aí. É isso aí. É a lei de progresso e a lei de destruição também. São as leis que são necessárias, infelizmente, para o nosso planeta. Quer dizer, progresso para todo mundo existe. A de destruição, que é uma lei, né? Mas existe. Elisa, tá? Tchau, Elisa. Vai com Deus, tá? Tchau. Bom, vamos... Consuelo, se quiser desligar a gravação, tá? Zé também já tem que sair. Zé?